Boa tarde, queridos alunos. Tudo bom com vocês? Estão estudando? Estão alimentando direitinho, dormindo bem? Estão se cuidando, lavando as mãos, evitando ao máximo levar a mão ao rosto? Estão evitando ao máximo ter o contato pessoal? E aí já estão pondo em prática a lavagem das mãos corretamente, com passo a passo. É bom sempre estar praticando, viu? Quem já teve a matéria biossegurança, né, já é bom ir testando. E quem não teve, já é bom pedir para pesquisando para estar, né, a par. Que é muito importante nós, profissionais da enfermagem, sabermos aquele passo a passo lá para lavar as mãos corretamente, tá? Quem ainda não teve a matéria, uma boa oportunidade de pesquisar. Quando já tiver a matéria, forem terem a matéria biossegurança, já vão estar craques, tá? Fica a dica aí. Espero que todo mundo tenha cuidado para que não venha, Deus abençoe, que não venha ninguém, nossos familiares ou amigo conhecido, estar, né, com esse Covid-19. Vamos orar a Deus para que isso passe rápido. Mas vamos ao que interessa realmente. Nosso querido assunto. Na aula passada, terminamos características de qualidade. Agora, vamos dar continuidade no slide com o título Organograma. Tá? Vamos aí acompanhar. Aí vou sempre estar lendo primeiro e depois explicando, ok? Definições da estrutura. Devem ser consideradas a filosofia, os objetivos, o volume das atividades a serem executadas, os recursos disponíveis e as características desejáveis e relações de autoridade existentes entre si. Kierkegaard. Vamos lá. No slide, o organograma é de uma maneira assim, né? É a planificação da hierarquia que tem, né, nos trabalhos. Não tem o chefe, as pessoas que fazem os trabalhos manuais, todos somos subordinados. E o organograma, o fluxograma, entre outros, são isso, para a gente poder enxergar, né? Que, né, vê, né? A gente só acredita vendo. E aí, com o organograma, a gente vai estar vendo a questão. E também poder né, vendo isso planificado aí, nós vamos saber a base das coisas, dos trabalhos, né? Quem é a base da pirâmide e quem é o líder da pirâmide. Porque assim, não tem como os trabalhos prosseguirem. No nosso caso da saúde não é diferente. Olha só a nossa base, quem é? Auxiliar de enfermagem, técnicos de enfermagem e equipe multiprofissional, né? Sem essa base aqui, como que seria? Primeiro, e é o restante, né, da equipe. Quem ia executar, né? Da mesma forma, se não tivesse um diretor para estar gerindo, orientando o enfermeiro para posteriormente a base da resolução. E fluxogramas são para aqueles assim que só acredita vendo? Tá aí. Porque é fundamental a nossa base. Cada item, né, da nossa pirâmide é importante. A base é essencial. Já pensou como seria a nossa saúde sem os técnicos e auxiliares de enfermagem? Vamos puxar o peixe para o nosso lado, né? Como seria? Sobrecarga. Não daria certo, né? Vamos colocar assim logo. Não daria certo de forma alguma. Então, está aí. Aí, a definição de organograma sobre a filosofia do que vai ser
planificado. Quando eu falo planificado, eu quero dizer vai ser escrito, tá? Os objetivos, o volume e a complexidade das atividades executadas. Então, nós podemos usar organograma em várias situações, mas no nosso caso aqui é para a gente enxergar e ver a importância de pessoa e ter consciência disso. No caso, os técnicos devem, né, atenção, respeito, né, todos nós, independente da classe e da hierarquia, né, mas em especial com o enfermeiro. E o enfermeiro, comunicação aberta com o diretor. Então, caros, tem essa hierarquia porque tem o respeito, porque cada um tem a sua função. Da mesma forma que vocês têm a função das técnicas, nós enfermeiros temos a questão da supervisão de vocês e de algumas técnicas também. O diretor já tem sua função. E sem esse vira uma confusão total. É importante não só, né, da nossa, que eu puxei para nossa sardinha da enfermagem, mas da mesma forma ao outro lado aqui, da equipe multiprofissional, dos fisioterapeutas, dos psicólogos, dos outros setores. Sempre terá alguém responsável, que se deve o respeito, que se deve uma comunicação aberta, para que o trabalho flua e ocorra de forma, né, positiva. Então, para nós fixarmos na nossa cabeça que sempre tem alguém em cima, né, o nosso chefe. Sempre tem alguém que está também junto com a gente, do lado da nossa base, e tudo isso é para o bem maior, que é o nosso cliente. E nós temos que treinar, nós temos que organizar, né, a nossa paciência, a nossa cautela, de saber lidar com administrar, como nossa matéria, né, tem o nome da matéria é administração. Nós temos que administrar os nossos relacionamentos interpessoais, nossa paciência, nossa alegria, porque trabalhar, olha, planificado aqui, né, tem diretor, enfermeiro e os técnicos. No caso aqui, né, quantos técnicos que são, quantos enfermeiros que são para um só diretor? E aí, a gente no dia a dia ali, né, acaba tendo um relacionamento com a pessoa, e cada um tem uma cultura diferente, cada um tem um jeito diferente, tem uma história diferente, e tá ali trabalhando lado a lado. Nós temos que trabalhar muito, 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 muito as nossas relações interpessoais. Quando eu falo relações interpessoais, eu quero vir a destacar a questão de relacionamento mesmo com seu colega de trabalho, né? Em pequenas ações, bom dia, boa tarde, desculpa, obrigado. Às vezes de ser um colega, de ouvir as preocupações que o colega está passando e saber, né, entender que ele está passando por uma situação difícil, ou mesmo quando o colega também está numa situação muito animado e tal, e você não está naquele dia também na mesma vibe, é saber, né, dosar isso. Da mesma forma, quando acontece algo de errado com um colega ou com você mesmo, né, saber ver o que vai falar para não prejudicar ninguém. Então é isso, é administrar nosso relacionamento interpessoal, é fundamental também, ok? Então fica aí, saber, para finalizar esse slide, que nós sempre teremos um líder e que nós somos uma base fundamental. Se não tem a base, lá em cima não vai dar certo. Que nós temos também que aprender, né, o nosso relacionamento interpessoal para lidar com esse tanto de gente fora o nosso cliente. E enxergar, né, que existe essa pirâmide aí, esse organograma, tá?
Então vamos lá para mais um slide com o tema Importância da descrição dos cargos e funções. Vejamos, no slide anterior nós tivemos o organograma, que nós podemos enxergar igual São Tomé, que nós temos, né, tá aí para a gente ler e enxergar, que nós temos um líder, temos uma base, que tem funções diferentes nessa pirâmide e que sem a base, né, lá em cima não vai dar certo. E da mesma forma que sem o topo, como é que vai ficar a base, né? Haver navios. E seguindo isso, vamos lá à importância das descrições dos cargos e funções. Depois de enxergar que cada, né, que tem o chefe, tem o enfermeiro, tem o auxiliar, o técnico de enfermagem, puxando o peixe para o nosso lado, né? Que o organograma, como já disse, cabe em várias funções do nosso dia a dia. Mas, seguindo isso, a importância da descrição dos cargos e funções. Né? Por que a importância da descrição dos cargos e funções? Estarmos cientes disso. Eu gostaria de que vocês já me anotassem no caderno por que é importante o técnico de enfermagem saber a sua função. Atividade 1 aí. Por quê? Todo mundo já deve saber por quê, né? Mas não custa nada relembrar. Por quê? Saber que a autoridade tem para tomar decisões por sua própria iniciativa e até onde vai sua subordinação e organizar, hierarquia. Gente, vamos supor. Não tem como, mas vamos aqui fazer igual as crianças. Vamos imaginar, fazer de conta que, vamos ver aqui, vamos supor na triagem que é realizado temperatura, sinais vitais que se enquadra temperatura, pressão, altura, peso, frequência cardíaca, frequência respiratória, né? Dependendo de cada setor, vai diminuindo algum desses itens ou são todos, tá? E aí tem aquela fila de espera lá, né, na recepção, já foi feita a ficha. E aí o técnico tá lá sentadinho lá. E só tá chegando gente. Antes do paciente ir pra consulta de enfermagem ou pra consulta médica, tem que ser realizada essa triagem. Realização desses sinais vitais, né, para ser mais claro. E o técnico tá lá sentado. Ele tem o poder de fazer essa iniciativa própria, de não precisar ninguém mandar, né? Só ele, né, de manter a ordem das fichas e realizando esses procedimentos. Da mesma forma, vamos colocar aqui de nós enfermeiros quando estamos numa emergência. Como a gente acaba estudando um pouquinho de cada patologia, né, das mais comuns, nós sabemos qual, por exemplo, uma emergência, assim, vou ler aqui. Numa emergência, vamos supor, de uma parada cardíaca, qual é a medicação geralmente que é indicada? Nós já vamos preparar, deixar ali perto a medicação, a seringa, tudo, né? Porque é o médico falar, administra tanto de tal medicação, só ali e aspirar. Não precisa ir lá caçar no carrinho, já tem que deixar mais no jeito, né? Da mesma forma, o médico, o paciente que tá lá com dificuldade para respirar, e aí tem que entubar, e o médico fica lá olhando para um, olha para outro.
ele tem que tomar a iniciativa de fazer o procedimento adequado. Então, por isso, a importância do estágio, por isso a importância de sempre estudar, né, um pouquinho a mais, ao menos 2 horas, 1 hora, cada matéria para fixar bastante, para a gente saber aonde a gente tem que tomar a decisão, aonde que a gente tem que tomar nossa iniciativa. E também para um outro patamar. Além de dar uma de não saber, não querer fazer, também é outro setor, né? Ficar lá, tem que fazer, esperar alguém querer ir, não for, tem que ir você. Ficar lá dando um João sem braço. Ou tem um outro setor também, que é a questão, das vezes, do coleguinha querer sobrecarregar você, querer falar assim, vamos colocar na mesma base ali, o técnico de enfermagem para um outro, né? Ficar mandando você fazer as coisas e ele ficar sem fazer nada. Outro patamar também é aquela uma rixa que tem da enfermagem ser secretária de médico. Nós temos que ter um bom senso, né? Entender cada situação, entender que tudo tem um tempo, salvo em caso de emergência, que nós estamos ali trabalhando junto para o paciente ter uma melhor resposta, o melhor tratamento possível diante, né, do disponível. E temos que saber o que se enquadra ser secretário de médico. Opiniões, comente aí. Porque há instituições, como alguma que eu presenciei, em específico numa UTI, que havia um dia da semana reservado para todos os profissionais. Vão sendo eles, nesse dia, né? Tinha médico, tinha cirurgião, tinha enfermeiro, tinha um técnico, tinha nutricionista, tinha fisioterapeuta, e assistente social, numa sala, onde pegava todos os prontuários dos pacientes, né? E ia comentando de um por um. Se houve melhora, o que deveria ser feito para melhorar o estado daquele paciente. E aí era assim, cada um falava do paciente, de como ele recebeu, de como ele estava, se houve melhora ou não. A enfermagem falava, o médico falava, o fisioterapeuta falava, que geralmente os pacientes de UTI, eles eram entubados, e essa questão da ventilação mecânica era responsável nessa instituição do fisioterapeuta. Então, ele falava como se tinha melhorado, se não. E aí, todo mundo conversava uma língua só, que era a melhora do paciente. E realmente essa conversa com todos os profissionais fazia diferença, tá? A questão da medicação, não, fazia muita diferença, porque todo mundo estava ali para falar do paciente específico. E aí, o que vinha, igual a gente estava comentando, a questão da ser secretário. Eu acho que o ser secretário, ao meu ponto de vista, quer dizer, eu enxergo assim, né? Cada um tem opinião, cada um tem uma cultura, uma criação, um jeito de ver as coisas. O que se encaixaria, ao meu ver, uma pessoa ser secretário de médico? Numa instituição, num local onde tem os horários de fazer os procedimentos e essa pessoa deixa de fazer o seu trabalho, a sua técnica, para estar atrás de médico. Quando essa pessoa
deveria fazer só, salvo em caso de emergência, né? Que tem que todo mundo parar o que tá fazendo para ver essa questão da emergência. Mas, tirando isso, ela tem sua técnica para ser realizada, o horário inadequado e ela ficar de conversa ou de ajuda ao médico. Para mim, isso é a definição de ser secretário de médico. Deixar o seu a fazer para estar fazendo outro, que não tem nada a ver. Teve gente que falou que ser secretário de médico professora, mas vamos supor, a aluna veio para mim falar, vamos supor, eu já terminei minhas coisas, eu não tô fazendo nada, vou estar lá no posto de enfermagem sem fazer nada, o médico me chama para me dar uma ajuda para ele, o médico é gente boa, né, o que custa ajudar? Eu não me importo em me ajudar. Aí eu virei para ela e falei assim, vamos supor aqui, você tá no seu horário de trabalho lá. E aí o médico tá lá na sala, como é que dá o nome da sala no descanso médico. Será que se você pedir a ajuda dele, ele vai vir te ajudar? E aí? Aí ela ficou calada. Então é isso, gente, porque, né, tem essas duas visões aí. Não é nada demais. Mas e quando você precisar, será que ele vai te ajudar nessa situação de igual para igual? Creio eu que não. Né? A não ser de outro jeito, né? De outro jeito, mas igual devolver o pão com a mesma, devolver o troco com a mesma moeda. Será que ele ia ajudar? Provavelmente não. Então, né, fica meio complicado. Depois que vocês estiverem formados com sua carteirinha, trabalhando, né, na área que for, na área do SAMU, na área de centro cirúrgico, do CME, no hospital, no posto de saúde, na aeronáutica, na marinha, no home care, cuidando em casa, no lar dos idosos, na maternidade, no hospital particular, no público, enfim. Deus abençoe que cada um siga o seu sonho, né? Na área infantil, na maternidade, enfim. Depois que vocês estiverem formados e depois que vocês estiverem com a sua carteirinha, cada um vai fazer o que quiser. Cada um vai fazer o que quiser. Não vai ter professor, não vai ter diretor, vai ter só o conselho de enfermagem, né? Salvo em casos mais rígidos, terá só o conselho de enfermagem para, né, caso venha algo grave, punindo vocês ou alguma advertência, mas enfim. E aí vai da consciência de vocês, da ética, da moral, o que achar certo ou errado tá fazendo, tá bom? A gente tá aqui só para esclarecer e entender as visões de cada um. Se fosse na aula presencial, essa aqui seria bem debatida. Todo mundo tem uma opinião. Seria bom também depois a gente tá comentando no nosso grupo, tá bom? Vamos, como eu disse, dá para pensar essa questão aí, a importância dos nossos cargos, das nossas funções. E dando continuidade, temos ações organizacionais e atos normativos. Vamos lá. São documentos que estabelecem as normas, regras, diretrizes básicas com o objetivo de uniformizar a execução das tarefas de uma instituição, isto é, normatização das atividades da empresa. São atos normativos, estatutos, regulamentos e regimentos. Estatutos são conjuntos de normas básicas que regem a instituição, definidos seus objetivos e sua organização. Regulamentos destinam-se a esclarecer e a completar o estatuto. Regimento especifica
especifica dispositivos regulamentares interpretando e completando o regulamento. O maior ato normativo que a enfermagem utiliza é o regimento. Agora vamos com atenção, né? Escrever, porque pode ser que caia na prova. Estatuto é uma lei orgânica que expressa formalmente os princípios que regem a organização de um Estado, sociedade ou associação. Código ou regulamento que tem valor de norma ou lei. Vou ler mais uma vez. Estatuto é uma lei orgânica que expressa formalmente os princípios que regem a organização de um Estado, sociedade ou associação. Código ou regulamento que tem valor de lei ou de norma. Pausa. Agora vamos para regulamento. Regulamento é um conjunto de regras ou normas. Mais uma vez, regulamento é um conjunto de regras ou normas. Pausa aí. Regimento é um conjunto de normas que regem o funcionamento de uma instituição. Regimento é um conjunto de normas que regem o funcionamento de uma instituição, tá? Colegas e colegas de trabalho, vamos lá. Os três andam bem juntos, tá? Estatuto, regulamento, regimento. Nós temos nosso como é que é o nome que a gente já estudou? Nossas éticas, nossas morais, nossas leis, nossos direitos e deveres. Nossas leis, nossos direitos e deveres, né? São bem detalhados, mas também cada instituição tem o seu estatuto, seu regulamento, seu regimento. Andam bem juntos. Basicamente, ele está ali para nos orientar do que pode e que não pode, né? Vai dizer que, né, como eu descrevi ali anteriormente para vocês estarem lendo, que ou vai ser leis ou normas, né? E tudo que é lei ou norma é para ser seguido. Porque se não for seguido, vai ter o que? Penalidade. Então, o estatuto, regulamento e regimento, nós temos que ficar atento. Tanto da mesma forma que ficamos em relação à nossa classificação de funções, quanto nós devemos ficar atentos à nossa hierarquia, quanto temos que ficar atento quanto à nossa tomada de decisão, é a questão dos estatutos, regulamentos e regimentos, tá bom? Cada instituição vai ter a sua, geralmente fica bem visível, tá? E também tem hoje em dia tudo em PDF, versão online, que a gente pode estar vendo na palma da mão, de onde quiser. Tudo bem? Então, estatutos, regulamentos e regimentos são documentos que vão estabelecer normas, regras, diretrizes, leis, tá? Para manter a ordem do estabelecimento, que devem ser seguidas a fundo, tudo bem? Então, estatutos, mais uma vez, estatuto, regulamento, regimento. É o que mesmo que eu pedi para anotar? Que eu falei. Leia aí em voz alta. O que é estatuto? O que é regimento? E o que é regulamento que eu falei? Vou ler mais uma vez, hein? Quem não copiou, o tempo é agora de estar copiando.
Estatuto é uma lei orgânica que expressa formalmente os princípios que regem a organização de um Estado, sociedade ou associação. Código que tem valor de lei ou de norma. Agora vamos para regulamento. É um conjunto de regras ou normas. E regimento é um conjunto de normas que regem o funcionamento de uma instituição. Anotou aí? Se não anotou, agora você volta o vídeo aí e anota. Os três sempre vão andar juntos, pois são documentos que estabelecem normas, regras, diretrizes com o objetivo de uniformizar a execução das tarefas de uma instituição, ok? Para uniformizar, deixar tudo para padrão. E se alguém for contra, vai ter, né? Se é lei, vai ter uma penalidade. Se é norma, vai ter uma penalidade também. Ou advertência, dependendo do grau, né? Que for essa... que não seguir um desses órgãos normativos, tá bom? Anotado tudo direitinho. Vocês já têm a experiência, né, de outros trabalhos, outras, né, funções. Já devem ter tido acesso. Teve gente aí que já, né, já comentou em sala que trabalhou em empresa grande. Também já deve ter simpatia, já deve ter sido apresentado a esses três aí. Não foi? Na aula, comente também sobre isso a respeito. Vamos encerrar este assunto de ações organizacionais e atos normativos. Queridos, amados, vamos lá para mais um assunto. Mas antes disso, lembrando que semana que vem, dia 20/5, é uma data especial para nós, não é mesmo? Alguém aí lembra o que tem de importante no dia 20/5? Se você não lembrou, não está sabendo de nada, se não é seu aniversário, nem aniversário do seu namorado, do seu digníssimo, fique sabendo que dia 20/5 é dia de quê? Dia de quê? Alguém? É dia de entrega do trabalho, tá? Que foi enviado em PDF no grupo. Só olhar nas mídias aí do nosso grupo. É um trabalho mamão com açúcar, abacate com açúcar, coisa tranquila, gostosinha de fazer, para ser enviado para o meu e-mail até as 11h59 do dia 20/5. Se você enviar à meia-noite, sua nota você não terá a possibilidade de tirar 10, tá? Vai ser diminuído aí. Creio eu que não haverá ninguém que vai deixar para a última hora. Mas até às 11h59 estarei. Você terá a possibilidade de tirar um 10, tá? Espero eu que tenha muitos 10. O prazo foi grande, o assunto é uma delícia, né? Diante disso, ontem foi dia 12/5, né? 12 de maio, dia dos profissionais de enfermagem. Meu parabéns aqui a vocês. Na minha concepção, esses 12 de maio que a gente passa estudando é muito importante. Infelizmente, né, por motivo a gente não pode fazer uma comemoração, algo diferente, né, do que foi devido ao Covid, né? Mas sempre a gente faz uma surpresa, um dia diferente, né? Porque é um dia para ser comemorado, é um dia para a gente aprender, né, sobre a nossa história, porque
nós aprendendo sobre o passado, acaba que a gente vai melhorando o nosso futuro. E esse trabalho aí veio aqui até para, como posso dizer, para relembrar esse 12 de maio. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Mas parabéns novamente a todos vocês que estão escolhendo esse caminho da enfermagem. Parabéns, que Deus abençoe a todos e que nunca desanimem, apesar das dificuldades que vocês terão. Não serão poucas, mas que vocês não desanimem, continuem firmes e fortes, tá bom? Vamos lá aqui aos nossos slides. Na área da saúde, muito importante esse tema. Nós profissionais da saúde devemos falar que é uma beleza. Como já tinha dito em sala aí no nosso primeiro dia da matéria, né? Quem ainda se sente tímido, essa é uma hora, ó. Vamos relembrar? Frente do espelho, mão na cintura, pose de Mulher Maravilha, olhando para frente. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou fazer a diferença, hein? Vamos deixar essa timidez para outros momentos, não para agora. Quando vocês vestirem suas roupas branquinhas, limpinhas, passadinhas, tá? Branquinhas, usando vanish, porque não tem jeito que as roupas vão ficando amarelas. Olha para frente do espelho e diz, eu consegui. Dá aquela respirada, né? E vamos a comunicação, a falar. Nós temos que falar muito, 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 muito. Nós temos que falar com nossos pacientes, nós temos que falar com a nossa pirâmide, né? Com a nossa ponta lá em cima da pirâmide, nosso diretor, nós temos que falar com quem está do nosso lado da base. Nós temos que falar muito, nós temos que falar em público, muitas das vezes. Não tem jeito, não tem essa de ficar se escondendo, não. Quem é que se esconde vocês têm 1 ano e meio para perder essa timidez aí. E quem fica se escondendo dos trabalhos, se escondendo das coisas, quando chega para trabalhar, Deus abençoe, vai passar uma dificuldade maior. Então vamos nos abrir, ficar disponível para os trabalhos propostos. Se você sabe que você tem dificuldade, é uma chance agora que todo mundo está aqui para aprender, né? Aprender a perder a timidez. Porque quando tiver profissional lá, é mais difícil sim. Tá? Fica a dica aí da professora Ione. E a comunicação na área da saúde? Olha só, vamos lá na definição de comunicação. Olha só, comunicação é um processo de transferir significado sob a forma de ideias ou informações de uma pessoa para outra. Portanto, comunicação é a cadeia de entendimento que liga os membros de várias unidades de uma organização em diferentes níveis e áreas e consiste em fazer-se entender, passar informação a um sistema de comunicação. Olha só esse bonequinho aí. Vocês lembram daquela brincadeira que fazia uma fila ou um círculo, né, independente da formação das pessoas, mas geralmente é muito engraçado quando tem bastante pessoa. Aí uma pessoa vai lá e fala, vamos supor, um sorvete bem geladinho. E aí vai passando de um, vai passando de outro, vai passando. Quando chega lá no final, sai andar de carro. Uma coisa nada a ver com a outra. É isso, acaba sendo engraçado, né? Mas temos que ter muito cuidado quando a gente estiver transferindo alguma informação, tá bom? Como diz aqui, né? É um processo de transferir significado sobre a forma de ideias ou informação de uma pessoa para outra. Cadeia é entendimento que liga os membros de várias unidades de organização, diferentes níveis e áreas e consiste em fazer entender, passar informação. Ou seja, quando nós tivermos de passar a informação, e vocês vão fazer muito isso, passar informação a tortos e direitos, quando vocês forem passarem a informação, tem que passar a informação, tentar passar o mais fidedigno possível, tá?
porque geralmente é o paciente que está ali no meio, entre você que está comunicando, entre o interlocutor. Tá joia? Vocês vão passar comunicação do médico para o paciente acompanhante. Vocês vão passar informações do paciente, cliente e acompanhante para o médico. Vocês vão passar para o enfermeiro. Vocês vão levar do enfermeiro para o pessoal do laboratório. Do pessoal do laboratório para o pessoal da farmácia. É assim, é conversa para mais de metro. Conversa para mais de metro. Então, tem que ter muito cuidado, tentar passar o mais verdadeiro, né, fidedigno possível essas informações. Porque qualquer vírgula a mais, acento a mais, verbalmente falando, né, entonação, né, vai dar um constrangimento. Vai dar constrangimento, pode ser que seja mal interpretado e dá problema, tá bom? Então fique aí. Se tivesse em sala de aula, eu ia fazer essa dinâmica. Eu ia botar vocês numa fila ou em círculo bem distante e ia fazer essa brincadeira aí. É muito legal, para ver se vocês já estão aprendendo a, né, dialogar aí, trocar as informações corretas, verídicas. Ai, impossibilidades da vida virtual. Mas enfim. Deu soninho. Vamos voltar aqui. Vocês, seria bom também, se tivesse pra dizer, né? No nosso grupo lá, vamos comentar também a respeito. Vocês já sofreram por algum motivo, devido à comunicação, alguém ter falado uma coisa que você falou, mas não era daquele jeito? Todo mundo acho que já passou por isso. Alguém, né, querendo fala demais, não guarda, não vira baú, como tem a brincadeira, né? Não sou baú, vai lá e joga no ventilador e não joga direito, como deveria ser, né? E aí, vocês já passaram com isso com colegas de trabalho, na família, na igreja, na balada? Aonde que vocês já passaram por isso? Comente também. Vocês vão anotando, quando eu falo comente, que aí, de acordo com quando a gente estiver no grupo lá online, né? Nós vamos debatendo isso, porque senão essas aulas vão ficar muito secas. E se a gente deixar para não anotar, vocês ficam perdidos e eu também. Então, vamos lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Comentem aí pra mim esse respeito. Gente, infelizmente, que muita gente já passou por isso. E não é legal. E como você resolveu? Geralmente se resolve conversando de novo. Explicando que não foi assim, que não é assim. Então, vamos ficar espertos e atentos no que a gente vai falar, no que a gente vai preferir deixar de falar, né? Que também pode ocorrer isso, a gente deixar de falar algumas coisas para um bem maior. E o que a gente vai falar, mas com atenção, com cuidado, com cautela, porque também tem esse outro lado, né, da moeda. O jeito que a gente fala vai trazer informação. Vamos colocar aqui pacientes mais em casos críticos, vamos colocar assim. E aí, fases terminais, que a gente tem que dar notícia para a família, né? Tem que se dar essa informação de uma maneira com cautela. A gente tem que se colocar no lugar do outro, muito mais numa situação como essa. Entender quem é aquele paciente naquela família. Entender qual dos familiares está mais propenso a entender de maneira
sentir de maneira clara a informação que a gente vai estar falando, porque também tem isso. A gente percebe quem é mais forte, quem é mais fraco. E nesses momentos de uma notícia trágica, né? Se tivesse possibilidade de estar escolhendo, né? É muito importante. Cada um já passou por situações traumáticas com a equipe da saúde. A gente até falou sobre isso. E são situações, são jeitos que a gente nunca mais esquece, nunca mais fica marcado para sempre na nossa memória. Eu tenho algumas situações que eu não vivi, mas me comparo. Eu acredito desacreditando em algumas coisas que falam, né? Mas tem situações que deixam trauma na vida da pessoa. Então, por isso, a gente tem que ter muita cautela para ser lembrado como algo positivo na vida dos nossos pacientes e acompanhantes, tá? Porque, como eu sempre digo, a gente deixa uma marca na vida das pessoas. Principalmente quando a gente está como profissional da saúde, como técnico de enfermagem. E a gente tem que deixar marcas boas, né? Cada um, eu tento sempre deixar lembranças positivas, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Também tem isso. A gente trata mal uma pessoa e depois a gente precisando daquela outra pessoa. Não só na área da saúde, né? Mas na vida pessoal também. Então vamos saber falar com calma. E igualmente a questão da leitura também. Tem dias que eu me pego lendo, nossa senhora, um desastre. Toda hora a língua trava. Outra hora a gente lê rápido demais. Outra hora a entonação que não tá certo. E aí a gente sempre vão estar lendo, tá? Queridos alunos, sempre leiam, independente de, como os professores de escola diziam para mim, independente se é livrinho de gibi, se é um artigo, mas leia, pratique a leitura, que eles sempre falam, quem lê bem, fala bem, e é verdade. Então, sempre leiam, mesmo que seja revista de fofoca, que seja revista científica, que seja artigo, continue lendo. Fica a dica, mais uma dica da professora querida, né? Professora Ione para vocês. Sempre mantenham a leitura. Todo mundo hoje tem as redes sociais. Cadastre-se a entidades da saúde científica, que ela sempre postam artigos, a revistas. Tem uma revista que eu recebo em casa, que eu cadastrei no site da Fiocruz. Sempre tem assuntos, né, atuais, tem visões científicas lá, então é muito bom a gente estar atento, sempre estar lendo. Se você gosta de ler livro, receita culinária, como aí na sala tem muita gente que gosta de cozinhar, só que até hoje não vi nada disso. Não vi nada disso, né, meninas? Vanessa, quem é a outra que eu lembro agora? Franciara, quem é a outra? A outra foi embora também, as duas, que gostavam de cozinhar e não trouxe nada pra mim. O Rafael trouxe, mas não foi ele que fez. Tô de olho, viu? Não esqueci, não. Mas, enfim, voltando. Então, leio muito, leio com gosto, tá? Comunicação na área da saúde. Dando continuidade, né, ao anterior. As expressões faciais, tom de voz ou a postura do corpo podem comunicar mensagens fortes, ruidosas ou sutis. Muitas vezes, estas mensagens não verbais contrariam as verbais, e essa aqui é verdade verídica, verdade verdadeira, verdade ao quadrado.
Gente, é engraçado. Tem aquelas pessoas, muitas das vezes, quer ser forte. Não, tá sem dor não, mas tá ali com os braços encolhidos. Ou às vezes tá já falando fraco. Não, tá tudo bem, tá. E você conhece a pessoa, sabe que não tá bem. Às vezes a pessoa não fala nada, tá, mas tá com aquela expressão assim, né, junto. Quando vocês me entendem? Quando a gente faz aquela assim, que chega a enrugar a cara, fecha os olhos bem fechados, assim, que chega a fazer uma ruguinha, assim, pé de galinha, de dor, mas a pessoa não consegue falar nem, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Da mesma forma que aquela pessoa que tá gritando, ai, não tô bem, socorro, socorro, socorro. Muitas vezes pode não ser a que esteja realmente sentindo muita dor. Muita dor não. Opa. Errei. Pode ser aquela que ainda pode esperar mais um pouco. Sabemos que para cada indivíduo a dor é diferente. Tem a dor, vamos colocar aqui a mais dor do parto, né? Toda mulher tem. Tem mulher que, nosso Deus, nunca mais quer ter parto normal devido à dor. Outras só teve parto normal e não tem nada a reclamar. Porque cada pessoa sente a dor diferente. A medição de dor é diferente. A gente sempre fala, né? De 5 a 10, qual que é a sua dor? De 1 a 10, qual que é a sua dor? Né? Mas cada pessoa sente uma dor diferente. Né? Às vezes ela acha que aquela dor é 9, mas para outra pessoa já é 5, então é muito relativo, né? A gente não pode, a gente tá ali para atender. Mas que vocês entendam que muitas das vezes aquela pessoa que tá fazendo escândalo e a pessoa que tá quieta, nem sempre a que tá fazendo escândalo é a que tá mais grave. Isso, Ione, acertei agora. Entre a pessoa mais calada e a que tá mais verbalizando, não quer dizer que a que tá falando mais, verbalizando mais é a mais grave. Pode ser que a que esteja mais calada, mais quietinha, seja mais grave. Tá bom? Essas séries... como é que é o nome daquela? Aquela Grey's Anatomy. Teve um episódio bem assim. Teve um acidente num trem, me recordo. E tinha um acompanhante. Tava com um rapaz. Não, era uma moça. Tava acompanhando uma mulher que ela tinha fratura exposta. Tava bem mal mesmo. E ela também estava no veículo de comunicar que teve o acidente. E aí... ela estava no telefone comunicando todo mundo, olha, teve esse acidente, não sei o que, parará, pururu. E no caso ressalta também um erro, né, que ocorreu, que lá, apesar dela estar junto do acidente, dentro do trem, ela não foi atendida, mas enfim. E ligava para um, ligava para outro. Aí chega uma parte assim, não sei se vocês já assistiram, que até o pessoal dela que tava cuidando lá, os médicos, falaram pra ela dar licença, que ela tava falando muito, tava atrapalhando, não sei o que, e ela continuava falando e os procedimentos acontecendo, aquela loucura que tava muita gente na recepção lá, tal, na triagem e tal. E aí, de repente, ela, pum, cai lá. E aí eu não me recordo se ela morreu ou se ela conseguiu ser salva depois, né? Mas... é bem isso, que às vezes a pessoa que tá falando, não tô sentindo nada não, tô bem, tô falando aqui, normal, né, ligando pra todo mundo, quando de repente, então, cabe bem nesse exemplo aí. Aí vem um outro tópico aqui, a barreira, a comunicação efetiva, a comunicação deixa de ser efetiva devido às forças externas, organizacionais e interpessoais. A atitude defensiva, nesta forma, faz com que nós concentremos mais nas respostas que vamos dar do que no que estamos ouvindo ou lendo. Quando se está na defensiva, em geral, distorce o que recebe e não percebe o real motivo e o valor da mensagem. Essa daqui também todo mundo já deve ter passado, e se não passou um dia vai passar. A atitude defensiva geralmente
É quando a gente está assim numa situação, como eu posso dizer, assim, aquela discussão, uma coisa. Eu passei por uma que até hoje eu não esqueço. Eu fiz um comentário e a pessoa já estava na defensiva, falou outra coisa, soltou os cachorros e eu fiquei na mesma tecla. Fulana, olha o que eu falei, foi isso, isso e isso. E ela, não, que não sei o que, eu sou assim mesmo, e falo, não guardo nada não, falo mesmo. E eu só se dou mal, enfim. Ela já estava na defensiva, distorceu, não percebeu a fala que eu falei, né? Ela já recebeu, já não ouviu direito, não sei, já estava na defensiva, virou uma confusão, uma coisa que não tinha motivo para aquilo. E vocês encontraram muitas pessoas na defensiva. Paciente, acompanhante principalmente. Então, temos, como eu tinha falado anteriormente, treinar a paciência, treinar aquela frase, entra no ouvido e sai no outro, não pega aquilo, porque a gente vai, como eu posso dizer, vai passar muita situação desse jeito. A gente vai falar uma coisa e a pessoa não vai perceber o valor da mensagem, do que a gente falou, e vai distorcer e vai virar uma confusão. Então, outra dica aí da prof, querida, treinar paciência, contar até 10, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Infelizmente. Porque vamos passar por isso. Aqueles paciente idoso também, teimoso, ou aqueles acompanhantes que você olha assim, já pega a áurea dele, que é todo, né? Todo espivitado, todo faísca, qualquer coisinha, a briga tá pronta, né? Temos que ficar, como posso dizer, com um pé na frente e outro atrás, na questão aí dessas pessoas que ficam na defensiva. E é chato a gente, se for um paciente, Deus ajuda que vai embora rapidamente. E quando é um colega de trabalho, que é da base, ou que é lá na ponta, lá, o diretor, na defensiva, é complicado. Demais. E não tem outro jeito, você tem que estar lidando com aquela pessoa. Então é treinar a paciência, treinar os ouvidos também, muito, para saber filtrar o que a gente vai estar, como eu posso dizer, ouvindo, escutando, né? Para não pegar aquilo tudo pra gente. Porque senão a gente acaba com o nosso dia. E muitas das vezes isso acontece bem cedinho, no começo do trabalho. E quando for no final, que a gente não leve para casa essa áurea negativa, essa coisa ruim que fica, né? Que não tem jeito. Então, fica aí ligado nessas comunicações defensivas que só tenha, infelizmente, a agregar bagagem e tornar a gente forte para a próxima. Tá bom? E ficar alerta aí em questão das expressões não verbais. Como eu tinha dito, né? As expressões faciais, de dor, o tom da voz da pessoa, a postura dos braços, né? Do corpo, o tronco. Às vezes a gente está sentindo uma dor abdominal, a gente geralmente se curva para frente. Às vezes, se é uma dor na perna, a gente acaba mancando. Se é uma dor no braço, a gente traz o braço junto ao tronco, né? Se é uma coisa na mão, a gente fica com a mão voltada para cima.
Se é no pescoço, na cabeça, a gente vira ela de um ladinho, né? A gente acaba sabendo mais ou menos cada membro se tem um problema mais ou menos nessa situação. Às vezes, se a coluna, a gente anda bem devagarzinho, arrastando o pé para não mexer. Então, essas expressões as expressões corporais falam muito. Da mesma forma que pode haver essa contrariedade. A verbal fala uma coisa e o corpo está mostrando outra. Tá bom? Todo mundo entendeu? Alguém já fez a expressão verbal não condizendo com a expressão corporal? Comentem aí também. Deu certo pro propósito que foi realizado? Para ser, né? Que às vezes não só na questão para ser atendido, muitas das vezes isso acontece para a gente ser atendido logo também. É comum quando tem muita gente, né? Ai, tô com dor, pra ser atendido e ir embora logo. Mas tem muitas outras situações pessoais que podem ocorrer. Já ocorreu com vocês? Como foi essa administração aí corporal contra a não verbal? Deu certo ou não? Queridos, vamos lá, não desanimem. Tá quase acabando o conteúdo, tá quase acabando a matéria. Vamos lá, não desanime que tá quase chegando ao fim de mais uma etapa. Continuando, né, comunicação. Vamos lá. Mais escuta. Somos capazes de recordar 50% do que ouvimos imediatamente após ouvirmos. Olha só. Igual aquela questão lá da dinâmica que eu falei, né? De telefone sem... Acho que é telefone sem fio. Coloca a fila, fala alguma coisa no começo da fila e vamos escutar o que saiu no final. Estamos capazes de recordar 50% do que ouvimos imediatamente. E após, né, ouvirmos, né, 25% no final de 2 meses. Por isso, vamos levar isso aqui para o sentido da questão dos nossos estudos, tá? É importante a gente escrever, fazer aqueles gráfico maluco igual eu faço lá no quadro, uma coisa leva a outra, né? Fazer aqueles gráficos malucos no caderno, fazer associação com umas coisas, tá? Para que o nosso conteúdo perdure por mais de 2 meses, tem que durar a vida inteira. Tem uma pesquisa que mostra que os alunos têm melhor chance de recordação, a aprender coisas, né, novas e fixar mais quando ela ensina para outra pessoa. Aí a pesquisa vem falar também que é como o aluno vai se sentir assim, como se fosse um professor, ele fica mais engajado a aprender, entender mais as coisas para ensinar. E isso dele ser, né, que hipoteticamente não, nós professores temos, né, todo mundo tem uma pontinha de querer ser professor também. Aí vai no cérebro do aluno vai dar vai acontecer alguma coisa ali que ele vai fixar mais esse conteúdo, né? Levar pro lado lúdico de ser professor, tá? E tem outras dicas também, né? De mudar em cenários diferentes, mudar de cenário diferente para estudo, porque geralmente eu tinha um quartinho meio escuro que aí ficava a mesa do computador e tal. Aí eu tirava o notebook e ficava fazendo ali minha mesa de estudo. Aí é importante, por exemplo, dar no lugar mais claro, né? Estudar na sala de vez em quando possível, né? Que tem que ser um ambiente calmo e tranquilo também. Tem isso, tá, gente? Às vezes no quintal, mudar o cenário. Também, cadê mais aqui?
fazer esses gráficos malucos que eu já faço no quadro, fazer conexões de um assunto que você já sabe com o outro que você está aprendendo, utilizar material, né? Escrever as coisas, também são coisas que facilitam a fixação, na fixação do conteúdo, tá bom? Ler também outras coisas que não tem nada a ver com enfermagem, também é importantíssimo, tá? Ler outras coisas que não tem nada a ver com enfermagem, você vai estar aprendendo outras coisas, outros conhecimentos, tá? Porque também, quando uma pessoa for vir conversar com você não vai falar da enfermagem, tem que falar de outras coisas também, ok? Isso também ajuda você a aprender as coisas da enfermagem, as técnicas da enfermagem, tudo bem? Voltando aqui pro nosso slide, o que mostra que precisamos aprender a ouvir efetivamente. Também é um uso precioso da mensagem. Este é um dos maiores problemas, pois existem dificuldades para que essa comunicação se realize corretamente. Aí, no caso, vem falar o quê? Que devido à má escuta, que a gente não consegue fixar. E aí tem aqueles modelos lá que eu falei de melhorar a aprendizagem, mas também a gente tem que aprender a ouvir, né? E a pessoa da igreja sempre fala isso, o pessoal da escola fala isso. Vocês têm que aprender a ouvir, aprender a ouvir, aprender a ouvir, para que, se a gente aprender a ouvir, nós vamos aprender, vamos recordar por mais tempo, né? Vamos usar a nossa cachola, que tem bastante espaço para aprendizado, usar ela mais. Então vamos ter atenção quando estiver na aula. Agora vamos para a aula virtual, né? Quando vocês forem ouvir a aula virtual, já estejam alimentados, já vai no banheiro antes, veste uma roupa, aí já vem a questão psicológica da coisa, né? Como a gente está restrito, espero eu que vocês estejam restritos, estejam cumprindo o distanciamento social, vista uma roupa, para o seu cérebro entender que aquele momento não fica com pijama, né? Que aquele momento é um momento especial, você vai aprender. Deixa um copo de água já pertinho. Se você gosta de ficar tomando café, uma garrafa de café. Traga os seus livros, seus cadernos, seus marcatetes, seus corretivos. Lembrando, gente, evitem ao máximo o uso do corretivo, tá? No caderno. Nem vou comentar em prova. Espero que vocês não sejam desses que utilizem corretivo em prova, né? Como a prova é virtual agora, muito menos, né? Borracha, lixeira, carregador do computador, né? Tudo pertinho para você não ficar precisando sair. Coloque um aviso que agora na porta, estou estudando, daqui a pouco, né? Para ficar o ambiente mais tranquilo possível, para que você ouça essa linda voz que vos fala, que toca no canto do seu coração e do seu cérebro, tá? Para que fixe esse conteúdo dessa matéria que é difícil, complicada, mas a gente tem que passar por ela para chegar nas matérias essenciais, fundamentais, maravilhosas que aprenderão a técnica, tá? Foca nessa voz maravilhosa. Aprendam a ouvir. Só que não, né? Eu já escutei meu próprio áudio. Eu falei assim, gente, e eu adoro mandar áudio. Como é que o pessoal aguenta a minha voz? Mas é o meio de comunicação. É essa voz que Deus me deu. Eu tenho que aceitar que dói menos. E é isso, vou seguindo. Então, vocês aprendam a ouvir essa linda voz, tá joia? Para que vocês fixem por mais de 2 meses na cacholinha de vocês. Aí tem, como eu já tinha dito antes, repetindo, a questão do ambiente também, claro. Matem os pernilongos antes de começar a estudar para não tirar a concentração. Come para não dar aquela fome no meio e você perder a concentração. Gosta de uma musiquinha baixinha de ambiente no fundo? Não vai botar um funk nem um rock, nem um forró.
colocar chuva no telhado, som do mar, coloca aquelas sinfonias de Beethoven no violino, no piano, que não tem voz, só sons baixinho ali, ó. Também ajuda na fixação do conteúdo, tá? De acordo, eu tô falando, como eu falo, comentem, vocês vão fazendo uma bolinha, comentário, comentem, pausa o vídeo, escrevam a sua opinião a respeito. Depois dá play no vídeo, continue. Né? Depois que terminou a aula, releia o que você escreveu, dá uma passada nos slides, né? Rapidinho, como você já tem os slides salvos no celular. Então, né? Depois que releu, levanta da cadeira, dá aquela alongada, né? Alonga o pescoço, coluna, braço, perna. E aí sai, dá uma esparecida, né? Aí põe sua música preferida, vai conversar, rir, fazer suas atividades domésticas, que tem muita mesmo, não tem jeito. E né, para que a gente aprenda o máximo do conteúdo. Essa nossa matéria é muito de ouvir as opiniões. Tudo a gente já tem conhecimento prévio. A questão, como a gente está falando aqui, da comunicação verbal, não verbal, a questão da hierarquia, todo mundo já tem um conhecimento pequeno prévio a respeito, né? A gente está aqui mais para debater, ok? E aí, com isso, né, passar para as outras matérias que é da técnica propriamente dita, que aí que é a hora realmente de já ter praticado como estudar, para quando chegar lá já tá estudando beleza. E sempre também, gente, vamos supor, a gente tem aula de segunda até quarta, né? Vocês têm por enquanto, tá? Não acostuma não que vai acabar. Aí vocês têm quinta e sexta, sábado e domingo. Vocês tirem mais ou menos uma hora e meia. Dependendo, né? Vocês vão conseguindo até mais, de acordo com vocês for praticando. Vão relendo. Vocês vão fazer aqueles esquemas malucos no caderno. Estuda aqueles gráficos malucos no caderno. Vê vídeo. Façam atividades. Porque vocês estão reestudando o conteúdo. Não fique somente no dia da aula estudando, estudem além, vão além, leem artigos, o YouTube tá aí livre, sem limite, vejam filmes a respeito, tem muito filme, um filme bom que a gente acaba aprendendo também, tá? Então, não fique preso somente no dia da aula, estudem 1h30, 2 horas a cada matéria, que vocês vão mandar bem quando chegar naquelas matérias consideradas mais difíceis, porque são onde vocês aprenderão as técnicas, tá? A como fazer punção, como medir a pressão arterial, e por aí vai com tantas outras que terão na questão da medicação, enfim. Essas agora são as mamão com açúcar. Depois vai engrossando mais o caldo. E aí vocês já vão estar aptos a estudar, já ter o ritmo de estudar fora, né? E aí vai ficar mais, não tão difícil. Fica a dica aí. Mais uma dica da prof querida de vocês. Na área da saúde é fundamental saber falar com gente. Essa frase é bem explicativa, né? Assim, não se pode pensar na ação profissional sem levar em conta a importância do processo comunicativo nela inserida. A escrita, a fala, as expressões faciais, a audição e o tato, são formas de comunicação amplamente utilizadas no dia a dia. A tarefa profissional de saúde é decodificar, decifrar e perceber o significado da mensagem que o paciente envia, para só então estabelecer um plano de cuidados adequados e coerente com as suas necessidades. Para tanto, é preciso estar atento aos sinais da comunicação verbal e não verbal emitido por ele e por você durante a internação.
Esse texto aqui é bem explicativo, bem mesmo. Nessa parte aqui, para tanto é preciso estar atento aos sinais da comunicação verbal e não verbal emitido por ele de você durante a internação. Porque quando a gente recebe o paciente para ser internado, o técnico vai lá e faz um exame físico, anamnese, né? Vocês vão entender o que é exame físico. Você vai examinar céfalo-caudal. Céfalo-caudal é quando você vem examinando da cabeça e vai descendo até o pé. Você vai examinando cada parte da cabeça até os pés. Céfalo-caudal é um sentido, da cabeça aos pés. Primeiro a cabeça, depois os outros membros até chegar ao pé, tá bom? E aí vai fazer esses exames e sinais vitais, né? E escrever no prontuário. Quando você faz isso, você já vai ter tido um primeiro contato com ele. Vamos supor que esse paciente precisa realizar um curativo. Quando você vai fazer esse exame físico, você vai ter que pegar no paciente, tocar no paciente. Você já vai sentir se vai estar doendo muito, se ele vai ser aquele paciente que fala muito, se é aquele paciente mais tímido, se é o paciente que você toca, ele já grita. Então, você já vai estar ali sabendo como que você vai ter que lidar com ele. Tudo bem? E aí que a gente tem que estar atento. Aquele paciente já vai ter que ter mais paciência, outro você vai ter que ter mais cuidado, outro você vai orientar, ele vai entender e tudo bem, você vai realizar seu trabalho da forma normal, tá? Então é importante essa comunicação aí. Já aqui, clarificação é quando o paciente não consegue se expressar. Ele não consegue se expressar, ele não consegue dizer. Ele não consegue dizer com suas palavras. E aí a gente tem que ajudar esse paciente a expressar. Vamos lá. Estimular comparações. Ajuda o paciente a se expressar, tentando entender o real significado de suas palavras. Vamos dizer, igual exemplo aqui, o senhor quer dizer que é como se fosse, igual tem os pacientes das áreas rurais. Tá doendo aqui. Aí a gente fala, é como se fosse uma mordida de cobra, é como se fosse uma picada de abelha, né? A gente vai tentando ajudar ele. Pense em quantos mal entendidos teriam sido evitados caso você validasse as mensagens emitidas por seu colega no ambiente de trabalho. Lembra aquele dia em que havia acabado de levar uma advertência do seu superior e quando passava pelo corredor percebeu 2 de seus companheiros da profissão olhando e rindo da sua cara. Mas você já parou para pensar que o motivo das gargalhadas talvez tenha sido outro motivo? Gente, isso aqui também é complicado, né? Como eu falo às vezes com minha irmã, acontece isso. De eu estar fazendo uma coisa e ela já entrar, né, falando outra. Eu falei assim, Yara, o mundo não gira em torno de você não, minha filha. Tem outras coisas, da mesma forma aí. Às vezes, não tem nada a ver que ele está rindo, nem está sabendo o que está acontecendo com um colega lá que tomou a bronca. Tá rindo uma coisa, e aí você já fica assim, meio que de mal dos colegas, pensando que tá rindo de você. Pode ser que seja também. Mas se não falou nada, né, vão. Então a gente também tem que estar atento aí. Ficar muito atento. Tentar ajudar o paciente. Tentar entender que nem tudo gira em torno da gente. E como acontece isso? Não acontece? A gente pensa que é uma coisa com a gente e depois não tem nada a ver com a gente. Ai, cada amigo que a gente passa tem hora, né? Oi, meus amores abençoados, meus anjinhos. Vamos lá. Dica para ser convincente verbalmente. Já que a gente está falando de comunicação verbal, não verbal,
né? Clarificação. Agora umas dicas. Dicas para ser convincente verbalmente. Seja específico. Quando transmitir um dado, procure focalizar, resumir nome, data, local e característica fisiológica, tá? Vamos supor que seu João, ele foi internado dia 15/4 no local, foi internado na clínica ortopédica com a fratura no membro inferior esquerdo e já foi operado, apresenta sinais incisão cirúrgica sem sinais flogísticos e signos, né? Essas coisas assim. Revele algum dos seus aspectos negativos. Às vezes aquele paciente, né, que não tá conseguindo clarificar, falar as coisas direito. Aí a gente fala, não, igual, por exemplo, quando o paciente é masculino e tem que dar o banho no leito, né, e ele tá lúcido. Fala assim, não, seu João, é assim, nós estamos aqui para cuidar, seja homem ou mulher, tá? E a gente já viu, você não é o primeiro e nem será o último. E tudo que acontece aqui, fica aqui, pode ficar tranquilo. Ao falar, eu também já passei por isso, e foi um rapaz que deu banho em mim, sabe? Tentar deixar ele mais seguro, mais tranquilo nessa situação. Ouvir também com atenção o que a outra pessoa quer transmitir, né? Não camuflar as opiniões, falar mesmo. Ser informal. Como eu já tinha dito anteriormente, que os termos técnicos que a gente aprende é para ser falado com os profissionais de saúde, tá? Os pacientes não, porque muitas vezes os pacientes são leigos e não vão entender bulhufas. Ou pode dizer que entendeu, mas não entendeu nada. Então a gente tem que ser claro, falar bem informal, do jeito que o paciente entenda. Vão treinando aí. Anotem aí, para vocês serem claros, mais claro como a luz do dia, e serem informal, para os pacientes entenderem tudo que for falado, tá bom? Elogie com sinceridade e objetividade. Muito bom, parabéns. Exatamente. Da mesma forma que quando o paciente, na questão do banho do leito, quando a gente vai quando tá dando banho no leito, tem que virar de lado, né? Para trocar o lençol e lavar as costas. E quando o paciente consegue, é possível que ele ajude, agradecer, muito obrigada, ajudou, isso aí. Quando vai colocar fralda, quando vai fazer curativo, muito bom, parabéns, assim mesmo. Igual criança também, quando vai tomar medicação. Isso, parabéns, dá aquele incentivo, né? Como eu disse, a gente tem que ser lembrado positivamente pelos nossos pacientes. E se elogiar, nossa, vai ficar na memória deles para sempre. E reflita sobre as críticas recebidas. Ao longo dessas trajetórias, vocês vão receber elogios também e críticas, né? Basta analisar as críticas. Se for a crítica construtiva, né? Eu acho que sim. Essa questão da crítica também, na sala presencial, quando eu dei, também deu bastante comentário. Eu adorei. Porque todo mundo tinha uma opinião. Tem a crítica, né? Mas hoje em dia tem as críticas construtivas. Para vocês, o que se considera crítica construtiva? Faz um pontinho aí e escreve aí para mim. Críticas construtivas. Porque às vezes críticas a gente leva porque tá falando mal. Mas a gente tem que analisar o tom da voz, o jeito que é falado, né? Mas aí o que acontece? Nós
nós temos que analisar, ouvir o que a outra pessoa está criticando. Porque às vezes, se a gente fazer esse ajuste, nós vamos ser profissionais melhores. Nós vamos ser, além de profissionais melhores, pessoas melhores. Você vai ouvir, vai analisar, mas peraí, realmente eu tô fazendo isso? O que eu posso fazer para melhorar? Se eu melhor fazer diferente, vai ser melhor ou pior? A gente tem que analisar. Eu acho assim, crítica depende, às vezes um conselho também pode ser uma crítica, mas conselho tem nome de conselho, né? Crítica é tipo, eu levo crítica pro lado negativo. E aí, cabe a nós, se a gente vai, o que a gente vai fazer? Igual tem aquele ditado, você recebe limão, você vai fazer o quê? Uma limonada, né? Então, da mesma forma, quando a gente é aluno, a gente recebe muita crítica, muita crítica. Depois profissional recebe, mas é pouca, né? Depende do profissional que você vai ser. Então a gente tem que saber treinar de novo. Olha, paciência, treinar a paciência. A questão de ouvir, aprender a ouvir, para classificar se está sendo uma dica, né, para você melhorar, ou se está sendo uma fala para desestabilizar você, para que casse como se fosse motivo para que você saia da sua caixinha, para que você saia da sua base e provoque uma discussão, uma intriga, uma briga. Então a gente tem que ter essa linha de raciocínio aí. Será que isso é assim mesmo ou não? Né? Manter a paciência ali estável para você não sair da sua base, manter seu emocional firme, porque muitas das vezes um comentário, o tom de voz muda uma frase que só não tem nada a ver de agressivo, para ajudar, tá joia? Vamos lá, está acabando, saudade já. Comunicação não verbal. Vamos lá, para pensar. Como tem sido sua comunicação com os pacientes, com a equipe profissional, com os familiares, com você mesmo? No nosso caso, com os nossos familiares, nossos amigos, nossos filhos, nossos maridos, nossos vizinhos, né? A gente tá ouvindo direito, a gente tá entendendo, refletindo, né? Ou o lado da outra moeda, que a gente tem hora que a gente é tão íntimo, tão grudado com a pessoa, que às vezes um olhar assim, a gente já sabe o que a outra pessoa dizer. Da mesma forma que nossos pais, todo mundo aqui já é mais velho, mas deve ter pegado essa fase aí, que se eu peguei, vocês também pegaram. A questão do pai ou da mãe, a gente tá fazendo alguma coisa e dá aquele rabo de olho assim, você, opa, captei a mensagem, parei o que eu tô fazendo, vou sair agora. Ou da mesma forma, minha mãe contou pra mim uma vez que minha mãe teve 13 irmãos, né? Com ela eram 13 filhos no total. E aí, nas festas, geralmente era festa junina, que ia aquele tanto de gente na casa de familiares, né? E aí tinha aquela questão da dança, né? Forró. E aí meu avô era assim, tava dançando. Quando meu avô... Ai, como é que eu... Não vai ter que... Vocês não vão ver esse movimento. Mas tipo assim, com a mão pra cima... Uma mão pra cima fazia tipo assim... Pra cima... Não. Com a mão voltada pra cima. A palma voltada pra cima. E fazendo os movimentos de lateralização. Por esquerda e direita. Tipo assim, esquerda e direita. Era o sinal que era pra ir disfarçando e indo embora, né? De fininho. Aí todo mundo já sabia, os filhos todos, minha avó também já sabia que daquele momento já era para começar saindo fora para ir embora. E com as minhas amigas, eu lembro que na escola era assim, um olhar a gente já sabia que era para ir pro banheiro, ou era tá vendo aquilo ali que tá acontecendo.
Outra, minha mãe tem muito isso. Que a gente tá pensando numa coisa, ela olha pra você e fala assim, o que você tá pensando aí? Eu falei assim, nossa mãe do céu, se você entrasse aqui agora nesse pensamento, você saia correndo, porque ela acerta. Você tá pensando aí, fala o que é isso? Então nossa comunicação não verbal é muito utilizada aqui ainda. Ou às vezes, né, a questão... Eu tenho um primo que faz muito isso. Bate assim na barriga e todo mundo já sabe. Aí você já tá com fome. Então são vários tipos de comunicação não verbal que ainda assim é muito utilizada nos dias atuais. E acaba sendo engraçado. E vocês têm algum? Anota outra bolotinha aí no canto. Como tem sido a comunicação? Vocês usam quais com seus familiares, amigos, vizinhos? Falem aí pra mim. E agora, a nossa referência. Conselho Federal de Enfermagem, Resolução 189 de 96. Que mais? Conselho Regional de Enfermagem. A ciência e a arte de ser dirigente. E Fundação Cristiano Ottoni, tá? E assim se encerra o nosso conteúdo. Olha só que graça. Chegamos ao fim de mais uma matéria, mais um conteúdo, tá? Espero que vocês tenham aprendido e tirado das dúvidas. Estou aí para mais uma matéria, o que for necessário. E essa é a nossa referência. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, me procure, reveja o vídeo. E encerramos por aqui nosso conteúdo da matéria Administração aplicada à enfermagem. Aguardem as provas. Fiquem com Deus e até.